Boa tarde, esse aí. Vamos finalizar o estudo do dia sobre gêneros textuais com esse vídeo que vai apresentar para vocês o gênero narrativo e o gênero dissertativo. Vamos lá? O segundo gênero textual que eu apresento para vocês é o texto dissertativo. Quando eu falei já de dissertação, muita gente já deve ter disparado o coração aí, né? Dissertação está ligada intimamente aos textos que vocês precisam produzir para realização de provas de vestibular, Enem, quando resolverem fazer um concurso público. É um tipo de texto muito comum, tá? Então é um tipo de texto que expressa a sua opinião sobre determinado assunto. Apesar dele expressar a sua opinião, a gente escreve ele com uma característica de impessoalidade. Você não vai escrever esse tipo de texto com eu acho, eu acredito, tá? Nunca na primeira pessoa. Você vai embasar a sua opinião em dados, notícias, exemplos, citações de outras pessoas que têm conhecimento no assunto para defender a sua ideia. Então, apesar de você escrever a favor de algo ou contra algo, você vai escrever isso de forma impessoal, fora da primeira pessoa e sem e deixando o achismo de lado. Tá? Tem que ser um texto de fácil entendimento e ele tem que ter alto grau de clareza. Tem que ser um texto muito claro, com o máximo de informações relevantes possível. Perfeito? Então, o texto dissertativo você vai argumentar a favor de um assunto ou contra um assunto. Ele tem uma estrutura em que a gente apresenta o problema no seu início, faz uma argumentação a favor ou contra essa situação no desenvolvimento do texto e você finaliza concluindo e propondo talvez uma solução para a situação apresentada. Perfeito? Trouxe para vocês aqui um exemplo de dissertação. Essa dissertação foi uma dissertação escrita no Enem de 2018, se eu não me engano. Foi uma redação nota 1000 do Enem, tá? Então é um exemplo de dissertação. Peço para que nesse momento vocês pausem o vídeo e leiam essa dissertação com calma. Se precisar, leiam novamente. É um texto que traz todos os elementos fundamentais de uma dissertação. Beleza? O último gênero textual de hoje é o texto narrativo. Texto narrativo, todo mundo já associa de cara aí a historinha, né? Conto de fadas, porque o gênero narrativo ele conta uma história, tá? Então é característica que existam personagens. Então, se a gente está narrando algo, a gente tem que ter os personagens presentes naquela narrativa. E a gente tem que ter um narrador, que é a pessoa que está contando a história. Esse narrador pode ser o próprio personagem. Então, a gente tem um tipo de narrador que chama narrador personagem. Tem um exemplo bem claro aí para quem gosta de seriado, quem não é muito de ler, mas gosta de seriado. Tem um seriado que chama How I Met Your Mother, em que o protagonista do seriado, Ted, ele é um personagem, mas ele é o narrador da história. Então ele conta a história que aconteceu com ele. Perfeito? Quem já conhece esse seriado e sabe muito bem do que eu estou falando, está conseguindo associar várias passagens com essa situação de narrador-personagem. Existe também o narrador observador, que é aquele que não faz parte da história. Ele está simplesmente contando algo que ele viu, algo que ele ficou sabendo, algo que ele leu. Então ele está contando, relatando uma história da qual ele não participa. E a gente tem o narrador onisciente, né? Um exemplo comum de narrador onisciente é Deus.
O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo. Ele já sabe o que vai acontecer, o porquê que aconteceu, já sabe o futuro da história, tá? Então, é muito associado quando a gente tem histórias em que a gente tem Deus como narrador, feito? Outra característica importante que toda narrativa deve ter é a trama. A trama diz respeito a como o caminho, como o desenrolar da história vai acontecer. E essa trama chega no seu momento de pico, no que a gente chama de clímax, né? Que é o ponto alto da história. É onde que a gente tem o desenrolar principal da história. Tá? E por fim, última característica que eu trago para vocês que é importante a gente saber identificar em uma narrativa é com relação à transgressão do tempo. Né? Então a gente tem o tempo que é corrido de forma linear, ou seja, a narrativa acontece do passado para o futuro, sem problemas nenhum. Só que a gente tem uma forma especial de narrativa com o tempo chamado digressivo. É aquela forma de narrar em que a pessoa vai ao passado, vai ao presente, volta ao passado, vai ao presente, como se ela estivesse tendo flashbacks, e isso influencia no presente da história. Então, quando a gente tem essa transição entre passado e presente, a gente fala que é uma abordagem de tempo digressiva. Ele retorna no passado para fundamentalizar o presente, usa o presente para retornar ao passado e ele fica transitando entre esses espaços temporais. Feito? Para finalizar, mais uma vez, pausem nessa tela aí, trago um texto de Monteiro Lobato para vocês. Isso daí é uma narrativa comum. Identifiquem os personagens, identifiquem a característica temporal e identifiquem o tipo de narrador que está presente nesse texto. Tá? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, pausem nessa imagem e leiam com calma esse texto. Perfeito? Turma, os 3 gêneros textuais que nós abordamos nos vídeos de hoje foram os gêneros publicitário, narrativo e dissertativo. Feito? Na próxima aula a gente vai conhecer outros gêneros textuais. Até lá!